Olá a todos, sou o João Ramada, aluno do curso de Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve e no âmbito da cadeira de Bioética trago-vos um tema bastante interessante nos tempos de hoje, a Engenharia Genética. A acompanhar-me tenho o meu colega João Coelho, Daniel Sares e Diogo Falé, que irão explicar um pouco do que se trata, assim como quais são as suas principais implicações éticas, tanto nos métodos utilizados, como em possíveis consequências a nível social e económico. A engenharia genética é o ramo da genética que estuda a manipulação e modificação de genes, envolvendo múltiplos processos e reações químicas, com o fim de introduzir novas características génicas num ser vivo, animal, vegetal ou microbiano, através do isolamento, remoção, transformação ou implantação de DNA ou de outras moléculas ribonucleotídicas, conferindo-lhes assim uma maior utilidade em várias áreas, como a agricultura, medicina, biotecnologia, promovendo, consequentemente, a constante mudança e inovação do nosso planeta. Diogo, quais são os principais métodos utilizados? A engenharia genética engloba diversos tipos de processos, tais como a clonagem de seres vivos ou de genes, a pesquisa com células-tronco, a interferência de RNA, projetos de genoma humano e o CRISPR-Cas9. De facto, hoje iremos discutir um pouco mais acerca deste último. Mas quais são os principais princípios éticos envolvidos? Bom, este é um tema bastante recente e do qual a população em geral pouco conhece. É normal surgir alguma desconfiança e medo em relação à mesma. Apesar de ainda não haver conhecimento exato das implicações do uso da engenharia genética, nem tampouco quem poderá fazer uso desta tecnologia, esta apresenta perspectivas promissoras para a terapia génica e o aperfeiçoamento genético de seres. Sendo normal que surjam dúvidas em relação a este método, seja a nível ético ou religioso. Porém, enquanto profissionais, deverão sempre cumprir vários princípios éticos durante as suas investigações e tratamentos, sendo eles: Então, temos o princípio da autonomia e liberdade do utente, informando convenientemente, assegurando a correta compreensão da informação e atuando com base na sua livre decisão. Devemos ter em conta o princípio da beneficência, que implícita a obrigatoriedade de promover o bem e evitar o mal, privilegiando a ação beneficente por parte dos profissionais, ainda que contrariando a vontade do doente. temos o princípio da não maleficência, defende que o profissional de saúde não deve provocar o dano ao doente de forma intencional ou negligente. Por fim, temos ainda o princípio da vulnerabilidade, que requer respeito tendo em conta a fragilidade de algumas pessoas, ao ponto da sua integridade física estar ameaçada. Deve-se sempre atuar de forma a respeitar os direitos dos utentes, principalmente a dignidade e natureza humana, e saber fazer a distinção entre curar e melhorar. Em relação à legislação em Portugal, Diogo, o que nos podes dizer acerca disto? Bem, em todo o mundo existem várias maneiras de abordar este tema, sendo a legislação bastante diferente de país para país. Podemos classificá-las em três tipos, sendo a primeira permissiva, a segunda ambígua e, por fim, proibitiva. Em Portugal, classificamos como proibitiva a legislação. A intervenção médica, que tenha como objetivo modificar o genoma humano, só pode ser realizada verificadas as condições estabelecidas na lei, por razões preventivas, de diagnóstico ou terapêuticas, e não é permitida a alteração da linha germinativa do indivíduo. Trago-vos então dois casos. Vamos debater acerca dos mesmos. O primeiro caso trata-se de Lulu e Nana, nascimento saudável depois de manipulação genética. E o segundo caso, cientistas desenvolvem um estudo baseado no método de genética dirigida com o intuito de erradicar a espécie de mosquitos portadores do vírus da malária. Começando então pelo primeiro. O cientista chinês He Jiaqi, em novembro de 2018, foi responsável pela primeira edição de DNA em embriões humanos, dando assim origem a duas meninas gêmeas no processo, Nana e Lulu. De acordo com o cientista, a edição do gene CCR5, responsável pela formação de receptores membranares nas células do vírus da SIDA, torna as crianças imunes a essa doença. O casal chinês sujeito a esta terapia inovadora de CRISPR-Cas9 estavam a ter problemas de infertilidade e reuniram-se em torno de uma mesa de conferências para se encontrarem com o cientista, que por sua vez orientou o casal através de formulários de consentimento de tratamento que descreviam o que muitos especialistas em ética e cientistas consideram uma proposta assustadora. As gêmeas nasceram saudáveis e sem nenhuma complicação futura, após uma fertilização in vitro, a partir de embriões modificados antes de serem implantados no útero da mãe.
No entanto, a Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China procedeu à rescisão do contrato de Jiaqui e encerrou todas as suas aulas e pesquisas na universidade. Daniel, qual é a tua opinião e análise deste caso? Então, neste caso, podemos ver que o cientista, ao ver que o pai das crianças tinha ouvido o VIH da SIDA e não queria transmiti-lo à sua descendência, decidiu prestar ajuda a este casal, usando o seu acesso e conhecimentos da terapia inovadoras de CRISPR-Cas9. Não esquecendo de pedir o consentimento informado dos pais, que é muito importante, pois, em nome das suas futuras crianças, explicar-lhes esta terapia e os riscos associados, uma vez que, neste tratamento, os organismos-alvo não serão os pais, mas sim a sua descendência. Mais exatamente, o embrião fecundado por fertilização in vitro. A modificação do gene e a inserção do embrião no aparelho reprodutor da mãe foi seguida por uma monitorização constante da gravidez, como pode ter mostrado, o que mostra que o cientista realmente se mostrou cauteloso para quaisquer riscos ou problemas de saúde que pudessem acontecer à mãe ou ao feto, neste caso aos fetos. Ou seja, enquanto profissional de saúde, as intenções e ações de Jiaqi são sempre comprovadas como sendo benéficas e em prol do bem-estar não só da mãe, como também dos fetos durante a gravidez, evidenciando assim um princípio ético, que é o princípio da beneficência, que privilegia assim a saúde do paciente, como assim, acima do progresso científico. Então podemos dizer que está a favor. Sim, estou a favor. Porque Jiaqi ainda explica que está ciente das polémicas e dos conflitos éticos que este tratamento possa ter causado, mas o mesmo também responde a estas críticas dizendo que está pronto e responsabiliza-se por quaisquer consequências negativas do tratamento. No entanto, o cientista também diz que, para a terapia CRISPR-Cas9, sendo uma terapia recente numa área desconhecida, ainda se desconhece o seu derradeiro potencial e aplicações, mas defende a mesma que deve ser apenas usado para o tratamento e cura de doenças, e não para seleção artificial de genes, entre aspas, no feto para mudar a cor do cabelo ou escolher o seu género, o que leva assim a um aperfeiçoamento autêntico da espécie, evidenciando assim a sua intenção de usar esta terapia para não causar a perda de natureza e dignidade humana, mas sim para causar o seu bem-estar e segurança ao nível genético contra quaisquer doenças, que os impeçam de ter uma melhor qualidade de vida. Portanto, assim, mais um princípio da maleficência. Obrigado, Daniel. Passamos então agora para o João Coelho. Qual é a tua análise deste caso? Bem, na minha opinião, ao contrário do meu colega Daniel, eu penso que este cientista teve uma atitude errada. O cientista não teve em conta o facto de que o embrião iria dar origem a uma nova pessoa, com a sua própria vida e futuro, e que apesar de não poder dar o seu consentimento em que se deu início à terapia CRISPR no casal, poderá apresentar no futuro uma autonomia limitada, visto que lhe foram impostas alterações de melhoramento que podem conter riscos associados. Uma vez que Jiaqi científica na altura ainda não compreendia exatamente todos os benefícios e riscos da mesma terapia, o impacto deste tratamento poderia ser grande na vida das crianças. Portanto, houve aqui um caso de negligência, não respeitando o princípio da não maleficência dos pacientes. Não houve aqui um tratamento de doenças, mas sim uma prevenção e uma melhoria imposta, conduzindo a uma espécie de seleção artificial, que dá origem a seres humanos sem liberdade de escolha, autodeterminação e dignidade, pois não sabia qual seria a sua posição relativamente a ser sujeito a um tratamento que pode pôr em causa toda a sua vida. O cientista não podia garantir que a terapia fosse um sucesso, pois ainda há muito a aprender sobre ela, e aproveitou-se de um casal que não conseguia ter filhos para investigar sobre genética, não respeitando assim o princípio da vulnerabilidade face ao casal, apesar de terem sido os pais a prestarem consentimento informado ao médico. Ao realizar uma experiência com o embrião que acabaria por desenvolver ao ponto de se tornar um ser humano consciente, o investigador abre a possibilidade das duas gêmeas que nasceram desta experiência se tornarem inevitavelmente objetos de estudo, neste caso quer de experiências sobre genética, quer de pesquisas contra o HIV, talvez até para toda a sua vida, uma vez que o fazer, apesar de moralmente questionável, poderia trazer grandes avanços para a ciência, roubando-lhes assim a sua autonomia por fatores sociais. Ou seja, é questionável se o que Jiaqi pretendia ao realizar este tratamento era sim ajudar o casal ou obter méritos por realizar algo que seria inovador
no mundo da ciência Obrigado, para João. ganhar conhecimento. Passamos agora para o segundo caso e vou pedir ao Diogo que nos explique do que se trata. Bem, o segundo caso vai incidir mais sobre a malária. A malária é uma doença que, ao longo de muito tempo, tem vindo a causar grandes problemas aos seres humanos. É certo que temos visto também grandes avanços na medicina, porém a doença continua a propagar-se e a ser a causa de morte de centenas de milhares de pessoas todos os anos. Apesar das inúmeras tentativas de combate a esta doença, a mesma é ainda considerada por muitos um grande problema. A malária é causada por um parasita de que os mosquitos são portadores. Desta forma, a doença é transmitida a humanos pelos mosquitos que transportam o parasita. Tendo em conta a forma de transmissão da malária, alguns cientistas pretendem impedir que os mosquitos consigam infectar os humanos, com o objetivo de erradicar a doença, e para tal precisarão de usar a engenharia genética a seu favor. Desta forma, uma equipa de investigadores pretende criar mosquitos resistentes à malária, ao ponto de matarem o parasita ao invés de o transportarem, enquanto que uma outra equipa de investigadores pretende criar mosquitos cujos descendentes morressem em caso de nascerem fêmea, com o objetivo de exterminar assim os mosquitos. Para serem criados estes mosquitos, os investigadores precisam de utilizar um método de manipulação genética dirigida, que consiste na utilização da terapia CRISPR-Cas9 no próprio organismo humano no próprio organismo do mosquito, modificando-o geneticamente, de modo a que este, quando transmitir o seu DNA à sua descendência, a mesma fique com o genoma alterado. Desta forma, a alteração do genoma vai ser passada de geração em geração, fazendo com que, ao fim de um determinado tempo, todos os indivíduos de uma população possuam assim o gene desejado. No caso dos mosquitos resistentes à malária, estes iriam ser alterados com alguns genes e introduzidos genes novos, de forma a tornar um mosquito capaz de combater o parasita, e passando esses genes para as gerações futuras. No caso, iria fazer-se perpetuar nos mosquitos um defeito nos seus genes, que impediria as fêmeas de se desenvolverem normalmente, deformando assim a sua boca e os seus genitais, tornando-as incapazes de morder e de procriar, o que levaria, como referido anteriormente, a uma eventual extinção. De ambas as formas, o agente transportador da doença passaria a ser incapaz de infectar os seres humanos, porém ambas têm consequências nos ecossistemas. Interessante. E obrigado pela explicação. Mas agora gostaria de ouvir a análise e crítica do João. Em relação a este tema, o que é que nos podes dizer? Bem, de facto, o vírus da malária tem sido um agente responsável por centenas de milhares de mortes todos os anos, e assumindo que uma destas intervenções corresse como desejado, o mal da malária seria erradicado, o que seria um bem enorme para a nossa sociedade. Mas temos que ter em conta os riscos destes projetos. Em primeiro lugar, é senso comum que a natureza é sustentada por um equilíbrio. Isto é, quando interferimos de uma forma tão invasiva num ecossistema, podemos causar consequências catastróficas para além do que conseguimos imaginar. Este é um dos principais aspectos dos quais os cientistas mais temem, dado que um ecossistema é impensavelmente complexo, sendo muito complicado, se não impossível, conseguir prever com total certeza e precisão todos os efeitos que um procedimento deste género poderá acarretar. Esta técnica também pode apresentar problemas no âmbito da biodiversidade, já que força uma população inteira a determinada característica. Para além disso, fazer os mosquitos combaterem a malária pode até prejudicar a luta da humanidade contra a malária. Isto porque, tendo em conta que estes parasitas têm a capacidade de se modificarem para a sua sobrevivência, poderíamos causar de uma forma indireta os parasitas da malária ainda mais resistentes, o que tornaria mais difícil combater a malária e aumentaria a letalidade da doença. Apesar de estas ideias trazerem consigo uma ideia quase utópica, podem trazer consigo consequências distópicas e não utópicas, então devemos ter cuidado quando queremos fazer algo deste tamanho. Obrigado pelo esclarecimento e pela participação. Por fim, Daniel, um pequeno parágrafo para terminar o tema de hoje. Então, para acabar, apesar de que a engenharia genética tenha revolucionado a comunidade científica com os seus métodos de tratamento e etapas que dividem as opiniões de todos os especialistas, não é só pelas suas vantagens e ações eticamente duvidosas que é conhecida esta área, pois, tal como toda a maior parte das áreas da ciência e dos processos que as englobam,
A engenharia genética é constituída por desvantagens e múltiplas polémicas ao nível da bioética e dos princípios pelos quais a investigação científica se baseia. Não só devido a erro humano, como também devido às próprias implicações e consequências de alguns métodos de manipulação genética, assim como os fins para que isto é destinado. Mas, no entanto, não podemos deixar de lado as coisas boas que a engenharia genética já dá à humanidade. Uma possibilidade para curar múltiplas doenças genéticas hereditárias e que antes não tinham cura, assim como maneiras de assegurar uma descendência com alterações ao nível dos genes que lhes permitem ter uma melhor qualidade de vida. A ideologia da engenharia genética, tal como toda a ciência, é praticar o bem e não provocar mal à sociedade, respeitando todos os seus utentes, os seus princípios, escolhas e vulnerabilidades da melhor maneira possível. É de notar que os dilemas éticos ainda existentes neste ramo evidenciam um território enorme ainda por explorar, relativamente à edição genética em seres humanos e outros seres vivos. Mas com o devido tempo e investigação científica adequada, acredita-se que a engenharia genética terá um futuro benéfico para a humanidade e revolucionar a sociedade em que vivemos. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Até breve.